Filipenses capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2. E eu quero falar nessa noite, meus amados, sobre uma igreja em conflito. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2. Vamos ler esse texto famoso e lindo que nós temos nesta carta do apóstolo Paulo. Se, portanto, há algum conforto em Cristo, versículo 1. Se, portanto, há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação permanecer igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai também a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação e sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo de todos vós. Amém? Tem que ler toda a palavra de Deus, podem sentar. Filipenses é uma igreja conhecida pela enfática exortação de Paulo para que vivesse uma vida cheia de gozo, uma vida alegre, uma vida cheia de alegria. A expressão que Paulo mais vezes repete nesta epístola, nesta carta, é a expressão regozijo, um sentimento enfático de alegria. Uma alegria esfuziante, entusiasmante. E Paulo é tão enfático nesta exortação porque, ao contrário do que se pensa, a igreja de Filipenses era uma igreja triste. Por que é que Paulo tinha necessidade de enfatizar tanto àquela igreja a necessidade da alegria? Por que é que ele é tão esforçado em chamar a atenção para que os crentes sejam alegres, para que a vida na igreja seja uma vida alegre? Porque havia problemas de alegria, ou havia problemas que roubavam a alegria daquela igreja. Era uma igreja triste, uma igreja infeliz, em consequência dos conflitos internos que tinha no seu meio. Ao lermos esta epístola distraidamente, certamente nos escapa estes detalhes, mas como nós veremos, havia problemas sérios na igreja de Filipenses, problemas, aliás, que não eram originais, e Corinto tinha problemas semelhantes, e nós hoje também temos. E por isso nós queremos nos apropriar das lições desta igreja, para aplicarmos na nossa igreja, sede neste local, para aplicarmos nas igrejas do nosso ministério, para que o nosso ministério seja um ministério abençoado, onde a alegria, a verdadeira alegria, seja uma realidade. Amém? Esse é o meu desejo. Tendo em conta que a igreja são as pessoas, então nós
podemos compreender que uma igreja triste é uma igreja com pessoas tristes. Uma igreja só é triste quando o seu povo está triste. Não existe essa coisa da igreja ser triste e o povo ser feliz. Ou uma igreja feliz e o povo é triste. Não, a igreja somos nós. A igreja não é a casa, não é o templo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então a nossa igreja vai ser o que nós formos. Se nós somos alegres, a nossa igreja será uma igreja alegre. Se nós somos tristes, a nossa igreja será uma igreja triste. A tristeza, ela tem dois sentidos. Ela vai do povo para a igreja e vem da igreja para o povo. Assim como a alegria, a tristeza, ela também contagia. Quando um fica triste, começa a contagiar os outros. E quando um se alegra, os outros começam a se alegrar. Uma igreja com conflitos é, pois, uma igreja infeliz. E essa infelicidade, ela contagia os membros da igreja, mesmo aqueles que não estão envolvidos no conflito. Entendem onde eu quero chegar? Uma igreja que tem conflitos, normalmente uma igreja que tem conflitos em algumas pessoas. Há um irmão ou outro que está desavindo. Uma irmã deixou de falar para outro. E está localizado. Mas esse problema, ele contagia a igreja. Ele afeta os outros. Mesmo aqueles que não estão diretamente relacionados com o problema. Mas acabamos sempre por ser afetados. Isto é um princípio profundamente bíblico. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam ou se alegram com ele. Então, quando um membro sofre, quando há uma perturbação no meio da igreja, toda a igreja sofre. Mas quando um dos nossos membros é honrado, quando recebe a sua bênção, a sua vitória, e vem aqui dar testemunho, todos se alegram com ele. Então, assim como a alegria pode contagiar, precisamos saber que a tristeza, ela também contagia. E este versículo que eu citei, ele tem de certa forma um segredo para nós combatermos a tristeza. Sabe qual é? É nos alegrarmos com os que se alegram. A Bíblia Sagrada diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas ali está a falar de compartilhar a dor e não de arranjar problemas na igreja. Então como é que eu posso resolver o meu problema da tristeza na minha igreja? Compartilhando as bênçãos e me regozijando com a vitória do meu irmão. Mesmo que a minha bênção e a minha vitória não tenham chegado ainda. Como eu falei aqui uma vez, nós precisamos aprender o seguinte princípio. Quando um irmão meu recebe vitória, sabe o que é que isso significa? Que a minha também está no caminho. Eu não preciso ser movido pela inveja, ou me deixar, me tornar invejoso em relação ao meu irmão, porque ele venceu, ele está na bênção e eu ainda estou na prova. Porque o meu carro está quebrando direto e o meu irmão já está no carro novo. Sabe o que quer dizer? É que o meu carro novo já está no caminho. A bênção está a chegar, está perto. Já 2 irmãos trocaram de carro aqui na nossa igreja nos últimos dias. Está perto, meu irmão também vem aí. Glória a Deus. Então essa alegria, ela me contagia. Me anima, me renova. E eu posso ser uma bênção, em vez de ser uma perturbação. Eu creio, meus queridos, que a razão de ser, a razão de existir de uma igreja, por que é que existe a igreja? Entre outros motivos, a igreja local, a nossa igreja, ela existe para ser um local de alegria e de paz. Uma igreja local só faz sentido, meus queridos. Pastores que dirigem a congregação, pastor Fauber, o evangelista Márcio, uma igreja só faz sentido se ela for um local de paz e de alegria. Se ela não for, ela está a perder a sua razão de existir. A igreja local tem que ser o lugar por onde eu fujo, por onde eu corro, quando eu estou aflito. Eu estou perturbado, eu estou ansioso, eu estou com dificuldade, eu estou numa luta. Para onde é que eu vou? Eu vou para a minha igreja. Porque lá eu vou encontrar paz, eu lá vou conseguir orar,
eu lá vou ter alguém com quem desabafar, com quem conversar, eu vou para a minha igreja. Eu lá vou encontrar de novo. Mas para isso, a minha igreja tem que ser aquele local confortável, agradável, onde existe paz e onde existe alegria. Quando isso não acontece, quando nós permitimos que a nossa igreja desenvolva conflitos, a nossa igreja deixa de ser um local de paz. Ela passa a ser um local de perturbação. Pensar em ir para a igreja até dar dor de barriga. Porque a gente sabe que lá vai acontecer problema, o irmão vai reclamar, os dois irmãos estão brigados, talvez vão discutir um com o outro, ou talvez nem vá um nem olhar na cara do outro, e aquilo nos cria uma ansiedade, uma agonia que não dá nem vontade de ir na igreja. E eu quero dizer, meus queridos, que ninguém tem o direito de exigir que eu venha para uma igreja que tem problemas, que não tem paz. Porque a igreja, em vez de ser o meu refúgio, ela passa a ser mais um motivo para eu ficar triste. Compreendem o que eu quero dizer? Em vez de a igreja ser o local onde eu escapo, ela é mais um motivo para as minhas aflições. Ela traz mais problema do que aquilo que eu já tinha antes. Então ela perde a sua essência, perde a sua razão de ser. E era isto que estava a acontecer em Filipos, na igreja dos Filipenses. Era isto que estava a acontecer lá. Havia problemas internos, que nós vamos ver agora a seguir, que estavam a roubar a paz e a alegria daquela igreja. E aquela igreja deixou de ser aquele local agradável para onde os crentes de Filipos corriam e passou a ser um local difícil, uma agonia, um problema, e os crentes não estavam bem. Então Paulo é tão enfático, é tão direto, a exortar os crentes a viverem em alegria. A exortar os crentes que a igreja tem que ser um local de paz, tem que ser um local de alegria. Não pode ser mais aquele local que era a igreja dos Filipenses. Amém? Primeiro conflito. Versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Na igreja dos Filipenses, o primeiro problema era partidarismos e vanglórias. Partidarismos e vanglórias. Eu não falei nada do pastor Paulo, mas a palavra oficial que o pastor Paulo escolheu, sem saber qual era a minha pregação, que eu já tinha escolhido, aliás, já vinha de terça-feira, veio falar exatamente sobre isso. Partidarismos e vanglórias que havia na igreja de Corinto. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, estava tudo dividido. Imaginem o ambiente que deveria ter a igreja de Corinto. Não sei se fala aqui essa expressão, na minha terra diz que quer cortar a faca. Fala-se assim, não. O ambiente de cortar a faca, quer dizer, aquele negócio, a nuvem é tão densa que se a gente passasse uma faca, cortava ela. Tão negro o negócio, se a gente passasse uma faca, que aquilo dividia em dois. Um ambiente difícil, pesado. Conflitos, problemas lá dentro. Filipenses tinham o mesmo problema. Paulo não é tão direto em falar do problema, mas ele de uma forma indireta ele fala dele. E ele diz, não quero que isso aconteça entre vós. Era porque estava a acontecer. Por que é que Paulo diz que não queria que lá houvesse contendas e vanglórias? Porque estava a haver contendas e vanglórias. Muitas vezes nas igrejas existem divisões em consequência de disputas de poder. Uma interpretação deficiente da liderança leva muitos a ambicionar cargos e a persegui-los de uma tal forma que os transformam numa luta de poder, numa disputa por poder, por cadeiras. E com isso muitas vezes arrastam o povo, arrastam as pessoas e criam partidos. Uns são de A, outros são de B, os de A não gostam dos de B, os de B não gostam dos de A, não falam uns com os outros, não estão de acordo uns com os outros e o ambiente fica ruim. Alguns usam a igreja local para fazer política. É que isso não se chama política, chama-se politiquice. Política é outra coisa, né? Política é uma coisa boa.
Politiquice é que é uma coisa ruim. Usam a igreja para fazer politiquice, gerando partidos. E Filipenses não era a única igreja com esse problema. Corinto tinha o mesmo problema. E também Corinto não era a única com Filipe que tinha esse problema. Hoje existem igrejas com esse problema. E a minha primeira exortação, meus amados, é para que nós vigiemos em relação a este perigo que existe nas nossas igrejas. Se gerarem partidos, se gerarem fações, em consequência de quê? De partidarismos e de vanglórias. Os caras começam a se achar, começam a querer, a desejar algo, a desejar poder, começam a dividir a igreja. Todos nós temos presenciado inúmeros rachas. Quantas igrejas nós temos visto se dividirem? À custa de quê? Qual é a base dessas divisões? Partidarismos e vanglórias. A igreja local, meus queridos, não é o local certo. Não é o lugar certo para este tipo de atitude. Eu costumo dizer assim, se você tem energia de sobra para fazer política, inscreva-se num partido e vá para lá e guerreie com eles. Defenda as causas de Cristo. Defenda as causas da moral evangélica lá. E quando você vier para a igreja, venha sossegado, tranquilo, para louvar e adorar o nome do Senhor. Entende? Porque às vezes a pessoa tem tanta energia, tem tanto pique, e vem para a igreja para trazer esse rojão todo. Só que não é para trazer para aqui. Se tem essa energia toda, vá lá para os partidos políticos, se inscreva num e combata lá. Já tem lá a cabeça deles. Lá você pode fazer o que quiser. Mas quando vier para a igreja, não. Venha calmo, sossegado, tranquilo, e honrar e glorificar o nome do Senhor. A igreja é para isso. Amém? Segundo problema que havia na igreja dos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Maus obreiros. Maus obreiros. Esse problema é quase que exclusivo dos Filipenses, mas ninguém tem maus obreiros. Só o Filipenses é que tinha mau obreiro. Às vezes tem pastor que vem aqui na igreja e diz, eu sei que nesta igreja não tem isso. Às vezes eu pergunto, se não tem aqui, para que é que tu está a falar? Na verdade tem em todo canto, né? Maus obreiros. Sabem qual é um dos maiores problemas da igreja moderna? Maus obreiros. Pessoas colocadas no local errado. Pessoas boas, com chamada, mas colocadas no local errado. Para fazer uma coisa que não tem jeito. Tem jeito para fazer outra. Mas para aquela ali, não é a praia dele. Não é a praia dela. E a coisa vai na marra. Quando a gente é colocado a fazer uma coisa para a qual não temos vocação, a gente até faz, mas vai na marra. E nunca sai bem feito. Aí cria-se problemas, cria-se dificuldades, e é um problema sério. Eu sou, de certa forma, crítico em relação ao modelo de ordenação assembleiana. Eu creio que não é bíblico. Mas isso é uma discussão para eu depois ter a outro nível. Mas esse modelo de ordenação de obreiros, que tem uma estrutura vertical, não é? Começa pelo obreiro, depois vai ao auxiliar, depois vai ao diácono, depois vai ao missionário, depois ao presbítero, evangelista, pastor, sumo pastor, qual é o outro a seguir? Bispo, outro, superbispo, apóstolo, sub-Jesus, e acho que ninguém conseguiu ordenar Jesus, né? Bom, mas vai lá chegar, não se preocupe não. Você sabe que já vai uma hierarquia para cima do pastor, é uma coisa terrível. Pessoas no local errado. Na minha visão, no meu entendimento da Bíblia Sagrada, a ordenação ela não é vertical, ela é horizontal. E não é forçosamente progressiva. Se eu tenho chamada para ser um bom diácono, provavelmente eu nunca vou ser um bom pastor. Mas eu posso ser um excelente diácono. Então é melhor ficar como diácono. Se eu tenho chamada para ser um ótimo evangelista, provavelmente eu nunca vou ser um bom pastor. Ou quanto muito serei um pastor evangelista.
Mas para cuidar da igreja não chega a ser evangelista. Tem pastor, eu conheço irmãos, e nós temos aqui no nosso ministério, que tem uma chamada especial para abrir trabalho. O pastor Antônio José é um deles. É raro encontrarmos essa chamada. Muito raro, só conheço mais outros. Um pastor chamado Ronaldo. Você bota o cara num canto que não tem nada. Em pouco tempo ele abre uma igreja. Mas você sabe qual é o problema? Eu não vou dizer que isso aplica ao pastor Antônio José, mas às vezes aplica-se a outros. Mas aplica-se, por exemplo, nesse Ronaldo. O cara tem capacidade para abrir do zero. E consegue levar a igreja até certo ponto. Mas depois para ali e nunca mais desenvolve. Entende? Ele consegue chegar com a igreja até 40, 50 membros. Só que depois bloqueia. Ele não consegue desenvolver. Não é a praia dele. Não é chamado. Tem pastor que tem muita dificuldade para começar do zero. Rapaz, o homem chega ali, ele é meio acanhado, meio tímido, não se entruma fácil, não começa relacionamentos fácil e não conversa com a mesma abertura e a coisa fica difícil. Mas coloca ele numa igreja com 40 membros, o homem vai embora. São chamadas. E nós temos que ter a visão e a lucidez das diferentes chamadas de cada um e colocar cada um no local certo. Porque quando nós começamos a colocar pessoas no local errado, nós só criamos problemas. Às vezes é pessoas boas, não estou a dizer que são ruins, não. Nem sempre são ruins. Às vezes são pessoas boas. E nós temos algum problema nesse ministério aqui, de pessoas no local errado. Não deu certo. E o pastor Lema está brigando para tentar resolver. E sabe qual é um dos problemas? Qual é o maior problema disso aí? É que depois que nós colocamos uma pessoa no local errado, para tirar ela, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente tem que tirar ela, mas não podemos magoar ela. Ele não pode ferir a pessoa. E é muito difícil que a pessoa não fique ferida. Melhor teria sido ter pensado melhor no início, ter buscado melhor a direção de Deus, esperado talvez mais um pouco e colocar a pessoa certa. Pessoas no local errado, maus obreiros. Pela graça e misericórdia de Deus, a nossa igreja tem escapado desse flagelo, que eu vou falar agora. Mas quantas igrejas vocês não conhecem, que isso aqui é uma plateia? Tem mais gente aqui do que aí. Aliás, aqui é só o homem e ali é só a mulher. Eu conheço igreja assim. Eu fiz uma vez um projeto numa igreja, eu não fiz um projeto, eu fiz o desenho do projeto que podia até existir. Que leva 40 pessoas desse lado. 40 pessoas, é uma escadaria imensa, leva 40 pessoas. E este fenômeno do púlpito, ele gera ambições. Quantas pessoas estão desse lado que dizem assim, eu gostava era de estar ali. Meu sonho era estar ali. Eu queria estar ali. Aí vai fazer de tudo para poder chegar lá. E quando o camarada chegar ali, bota uma gravata no pescoço e já é o cara. Não faz nada. Não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. A palavra de Deus lhe diz, vocês se lerem 1 Coríntios capítulo 12, eu recomendo que vocês leiam. Vocês vão ver como é que o Espírito Santo trabalha na ordenação. Ali é o Espírito Santo a ordenar, não é pastor a ordenar, não. É o Espírito Santo a ordenar. Você vai ver como é que ele ordena. E a palavra de Deus diz assim, que ele ordena e ele chama para o que for útil. Se não tem utilidade, não chama. Não serve para nada, não tem função, não tem trabalho, não chama. É só para o que for útil. Conforme as necessidades. Estamos a precisar de um obreiro para fazer uma coisa? Primeiro nasce a necessidade, depois nasce o obreiro. A tradição é ao contrário. Primeiro chama-se o obreiro para vamos ver o que é que ele vai fazer. Não é? O camarada é assíduo, rapaz, o cara até veste uma roupa, parece uma roupa de crente, não é? Vem a todo culto, chega na hora, vamos convidar ele. Fazer o quê? Aí depois a gente vê o que é que ele faz. Fica na portaria. Toca-se o cara na portaria. Aí temos 10 caras para ir para a portaria. Só temos uma portaria, mas temos 10 pessoas para a portaria. Então nem trabalho. Eu fui, às vezes fico admirado, uma igreja tem 10 tesoureiros. Não tem dinheiro. Mas tem não sei quantos tesoureiros. Rapaz, para que é esses tesoureiros todos? Não tem dinheiro para contar. Se a igreja tem muito dinheiro, é muita gente, não é? Aí não tem dinheiro.
Por que precisa tanto tesoureiro? É a estrutura que está criada de ordenação. Depois do cara estar ordenado, a gente volta a fazer qualquer coisa. Porque temos que o manter ocupado. E provavelmente essa qualquer coisa não tem nada a ver com a chamada dele. Mas o cara vai ficar lá. E quando você o quiser tirar, você vai ter problemas. Eu fui uma vez, há 2 anos, no congresso da Confradesse, e o vice do pastor Osíris estava a dirigir o culto, e ele disse assim, lá não se ordena diáconos, como vocês sabem. A ordenação dos diáconos é nos ministérios. E ele disse assim, quando vocês ordenarem diáconos lá no vosso ministério, tenham muito cuidado com quem vocês ordenam. Não seja pelo facto de não terem que vir aqui na Confradesse que podem escolher qualquer um. E ele disse, temos tido muitos problemas por causa de diáconos mal ordenados. Muitos problemas. A igreja dos Filipenses tinha esse problema. Pessoas no local errado. Eu quero dizer, meus queridos, que eu não gosto de falar mal do obreiro. E pior ainda, falar mal do pastor. Porque isso é dar tiro nos pés. Eu também sou obreiro, também sou pastor. E é fácil falar mal do obreiro. E é mais fácil ainda falar mal do pastor. Somos um alvo fácil. Porém, eu reconheço que tem mal do obreiro. Tem gente que foi ordenada sem capacidade, sem vida no altar, sem chamada, ou pior ainda, sem nem saber qual é a chamada. Sem nem saber qual é a sua chamada. Qual é a tua chamada? Não sei. Tu louva? Não sei. Tu prega? Não sei. Qual é a tua chamada? Depois a gente vê isso. Pronto. Fica diário. Falta de qualificação espiritual dos obreiros. A palavra de Deus diz, sabe como é que faz nas igrejas hoje? Primeiro ordena-se o obreiro e depois dá-se um curso para diácono. É assim ou não é? Sabe como é que a Bíblia diz? Primeiro seja provado e depois sirva. E a palavra sirva, no original, é diácono. Ou seja, primeiro seja provado e depois seja diácono. Primeiro faça o curso e depois seja diácono. Que, aliás, não é assim na vida toda. Eu, como formar arquiteto, não fui primeiro fazer arquitetura e depois fui arquiteto. Não, primeiro fui estudar, depois fui arquiteto. Eu só fui depois do curso. Não sei porquê a igreja disse ao contrário. Primeiro o cara é diácono, depois dá-se no curso. Aí se não passar no curso, não importa, já é diácono. Não precisa nem passar no curso, já é diácono, para que vai? Não precisa nem se esforçar. Para que é que o cara vai se esforçar? Terceiro problema da igreja de Corinto, para terminar. Capítulo 4, versículo 2. Acharam? A página na frente. Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síndico que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente e como os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém? 3 problemas em Corinto. Primeiro, partidarismos e vanglórias. Segundo, maus obreiros. Bem, os 2 primeiros problemas são difíceis, mas dá para entender, não é? É difícil a gente ter conflitos, divisões e vanglórias, mas a gente sabe que há. É difícil a gente ter maus obreiros, mas a gente sabe que tem. Mas o terceiro problema, e ele é no limite insólito. Sabe porquê? Porque o terceiro problema é um conflito entre homens de Deus. Neste caso, entre 2 mulheres de Deus. Conflito entre homens e mulheres de Deus. Neste caso aqui, não estamos a falar de ninguém ruim. Nem estamos a falar de ninguém sem unção. Nem estamos a falar de ninguém sem chamada. Estamos a falar dos servos fiéis. E a pergunta é, como é que os servos fiéis se pegam em conflito? Como é que crentes dedicados na obra, com ministérios eminentes, se pegam em conflito? É Marcos Cristiano contra não sei quem, é Caio Fábio contra mais não sei quem, é o líder
Está a Assembleia de Deus contra o Malafaia. É o Malafaia contra o resto do mundo. Eles não são homens de Deus. Os seus ministérios não atestam em seu favor. Ninguém consegue chegar ao lugar onde chegaram sem trabalhar. E como é que homens de Deus se pegam em conflito? Você tem resposta para isso? Como é que homens e mulheres de Deus se pegam em conflito? A igreja dos Filipenses está, além de tudo, ainda tinha esse problema. Duas mulheres de Deus brigadas uma com a outra. E eu li o versículo seguinte intencionalmente. Porque o versículo seguinte, o versículo 3, ele diz que elas eram fiéis. Paulo diz, elas trabalharam comigo, ajudaram Clemente, e ainda outros colaboradores meus. Essas mulheres trabalharam muito. São mulheres de Deus. Por isso Paulo escreve Epáfras, que é o líder daquela igreja, e diz assim, olha, eu rogo-te como meu verdadeiro companheiro para que tu os ajudes. Porque são mulheres de Deus. E não faz sentido homens e mulheres de Deus estarem desentendidos um com o outro. Faz sentido? Não faz. Batalhamos a mesma causa, combatemos o mesmo combate, estamos na mesma briga, como é que vamos brigar um com o outro? Pior de tudo, o que é que origina essa briga? O que é que origina esse conflito? Você sabe o que é que origina esse conflito? Um inimigo terrível que nós temos na igreja. Toda a igreja tem um inimigo terrível. Não estou falando do diabo, não. Nem na língua. Aqui dentro. Chama-se ciúme. Ciúme. O ciúme se desenvolve por causa do ministério de Deus. O ciúme por causa do sucesso do outro. Da notoriedade do outro. Porque o outro está a ser uma bênção. Porque o outro está a ser usado. Começa a desenvolver no coração da pessoa o ciúme. O ciúme maligno. Uma inveja contra o outro. Um dia o outro, por causa de uma aparente vacilada, até nem vacilou, apenas pareceu que sim. Aí o cara já sai em cima, já sai contra. Se levanta contra fulano. Vai na televisão, usa uma das suas pregações para falar mal do outro obreiro, do outro pregador, do outro pastor. E se levanta conflitos no meio do reino de Deus, no meio da obra de Deus, por causa do ciúme. Meu querido, você tem uma chamada especial. A sua chamada é única. Não se preocupe, pastor, eu não tenho frisado muito, tenho realçado muito isso aí, aqui nesse ponto. Não se preocupe com os outros. Não se deixe afetar pelo sucesso ou pelo êxito do seu irmão. Antes reduzir-se com ele. O sucesso dele é de câmara do seu. É de câmara do seu próprio sucesso. Pois não fique movido por ciúme, porque o seu colega, pastor, pregador, está a ser uma bênção. As pessoas têm gostado do seu ministério. Quantas vezes, meus queridos, eu quero vos dizer que eu tenho sofrido particularmente por causa desse pecado. Eu tenho sofrido particularmente, desde Portugal até aqui. Pessoas que não suportam o meu sucesso atrás, não é meu. Se há sucesso é do Espírito de Deus. Entende? Se há alguma virtude, é de Deus. Mas porque não conseguem suportar, se levantam uma inveja. Eu vivi uma situação com um pastor num ministério onde eu estava, eu era o vice dele. Ele era o presidente, eu era o vice dele. Aqui no Brasil. E ele gostava muito de mim. E gostava muito do meu ministério, gostava muito da minha pregação. O problema era a mulher dele. Quando nós tínhamos reuniões, as nossas reuniões eram uma bênção. Nós tomávamos decisões bem interessantes para dar um rumo àquele ministério. O homem ia a casa e voltava de hoje. Eu só não podia ir a casa. Ele ia a casa, quando ele voltava, já havia outro. Ser obreiro na casa do Senhor é muito difícil. Ter um servo de casa é muito difícil. A gente pega, a gente peleja muito para se manter íntegro, para não vacilar. A gente tem que vigiar 2 vezes onde curvamos a ponta do nosso pé. É muito difícil nós mantermos fiéis durante 10, 20, 30, 40, 50 anos de ministério. São poucos os que têm ministérios longos. Contam-se pelas mãos as pessoas que têm ministérios muito longos, que ficaram seus filhos. Por isso nós não temos margem para brigar uns com os outros. Nós não temos margem para ciumeiras uns com os outros.
Eu tenho o meu chamado, tenho o meu dom, você tem o seu chamado, tem o seu dom. Glória seja dada ao nosso Deus. Porque quem deu os dons não fomos nós. Se eu prego dessa forma, não é por virtude minha, é por ação do Espírito de Deus. Foi Ele que nos deu o dom. Ninguém prega a palavra por Espírito próprio. É pelo Espírito de Deus. Então quem dá o dom é Ele. Então glória seja dada a Ele. E se o meu irmão prega bem, glória a Deus. Eu vou querer aprender com ele. Eu vou querer sentar ali porque eu ouvi. Rapaz, o pastor Paulo vai pregar, eu quero lá estar. Eu quero ouvir o que é que o homem tem para dizer. Uma armazena de açõezinha. Não está para gravar. Você está aprendendo os outros. O caminho é esse, nós só temos esse caminho. Não sei como é que as pessoas conseguem entrar pelo outro caminho. O caminho do ciúme, da inveja, comentários negativos em relação à pessoa. Não consigo ouvir aquele irmão. Aquele irmão não tem a vida no altar. Como é que você sabe que eu tenho a vida no altar ou não? Você está lá em casa. Eu só sei da minha vida e mal. Eu só sei da minha vida e mal. Das dos outros eu não sei nada. Se ele ora muito, se ele ora pouco, eu não sei. Se ele lê muita Bíblia ou não, eu não sei. Como é que eu posso fazer comentários nessa área? Se eu não sei, eu não estou lá. Que tipo de vida a pessoa tem? Eu não sei, não tenho nem ideia, nem tenho como saber. E não tenho nenhuma forma de saber. Como você também não tem nenhum. Eu preciso agilizar, não terminando. Quando Paulo escreveu esse capítulo 2 de Filipenses, muitos pensam que ele quis fazer um tratado sobre a exaltação, ou melhor, sobre a humilhação e a exaltação de Jesus. Porém, nunca foi esse o propósito de Paulo. Nunca foi com essa intenção que Paulo escreveu Filipenses 2. Filipenses 2 foi escrito para nos ensinar como nos comportarmos na igreja. Com base no exemplo de Jesus, para nós sabermos como fazer. Qual é o caminho? Como é que eu devo proceder? Filipenses 2 é um modelo para aplicação prática. Não é um tratado teológico. Ele é um modelo para aplicação prática. Por isso, quando ele começa, capítulo versículo 1 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Ou seja, se há alguma coisa em Cristo, se aproveite. Se você vê alguma coisa em Jesus que se aproveite, então complete o meu gozo. Me realize. Como? Sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. É assim que começa Filipenses capítulo 2. Procedendo dessa forma, havendo unidade entre vocês. Se você vê alguma coisa de bom em Jesus, então ponha em prática. É o que eu posso estar a dizer. E vivem unidos uns com os outros. Parem com essas besteiras, com essas brigas bestas. E vivem unidos uns com os outros. É o que Paulo está a dizer aos Filipenses. Entende? Isto é o que ele quer dizer aos Filipenses. E depois ele começa a discorrer com base no exemplo de Jesus. Em relação à unidade, ele diz 4 coisas. Unidade de pensamento, pensar em uma mesma coisa. Unidade no amor, tendo o mesmo amor. Unidade na alma. Unidos de alma, diz ele. E unidos de sentimento. Unidos de sentimento. Alguns pensamentos com base em Filipenses 2 para terminar. Como deve ser a minha resposta para que a minha igreja seja um local de bênção? Voltando ao início, seja um local de paz. Seja um local por onde eu corro quando eu estou aflito. Por onde qualquer um dos membros da minha igreja vai desejar estar quando estiver aflito. Eu quero que a minha igreja seja aquela que a pessoa pensa em primeiro lugar. Quando ela estiver agoniada, precisar desabafar, precisar orar, ela diz: eu vou para a minha igreja. E eu vou para a minha igreja. Lá eu sei que eu vou ter um espaço para mim. Lá eu sei que eu vou ter paz. Lá eu sei que eu vou ter sossego. Eu vou para a minha igreja. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, versículo 3. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Versículo 3. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Respeito pelo próximo. Se a minha igreja for um local onde cada um
respeito ao seu próximo, onde ninguém acha que o outro é inferior, pelo contrário, talvez ele até seja melhor do que eu. Eu não sei a vida dos outros, como eu disse, mas provavelmente ele é melhor do que eu. Talvez ele ora mais do que eu. Talvez ele lê a Bíblia mais do que eu. Talvez ele tenha uma vida no altar melhor que a minha. Talvez ele seja mais santo do que eu. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Segunda, preocupação com o próximo. Preocupar-se com o próximo. Não tenha, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Preocupar-nos com os outros. Nós temos levantado aqui campanhas na terça-feira para nós orarmos pelos outros, pelas causas dos outros. A tua vitória é a minha vitória. Era o nome de uma campanha. Preocupação com os outros, mais do que com os próprios. Então, ao invés de orar por mim, eu estava a orar pelo Alexandre, por exemplo. O Alexandre estava a orar por mim ou por outra pessoa. E nós estávamos a preocupar uns com os outros. Um local onde haja preocupação uns com os outros. Paulo constrói a paz na igreja em níveis sucessivos. Termino com esse pensamento. A paz e a alegria, ela pode ser construída assim, por níveis. Primeiro, na base do amor de Cristo. Segundo, o desejo de mentalidade, de unidade no pensamento. Uma unidade doutrinária, por exemplo. Em terceiro lugar, humildade e preocupação para com o meu próximo. Por último, unidade na diferença. Na diferença, sermos unidos. Eu não tenho que ser igual ao meu irmão, o meu irmão não tem que ser igual a mim. Sabe que a palavra de Deus tem uma diferença entre unidade e unanimidade. E a Bíblia Sagrada diz ser unânime entre vós. Mas se é possível ser unânime na igreja, com tanta cabeça diferente, cada um pensando do seu jeito, cada um com um histórico diferente, como é que eu posso exigir unidade, unanimidade de pensamento em meio a tanta diferença? Sabe como? A Bíblia diz, sendo unânimes entre vós. E Deus não está pedindo o impossível. Se fosse impossível, Ele não pedia. Então, se Ele pede, é porque é possível. É possível nós sermos unânimes. Como? Como é que eu posso ser unânime com o pastor Paulo? Eu sou português, tenho a minha mentalidade, a minha formação, ele tem a dele, cidadão brasileiro. Como é que nós podemos ter a mesma unidade? Cedendo. Cedendo um com o outro. Eu estive na liderança do ministério e nessa liderança nós trabalhamos a unanimidade. E quando nós fazíamos reuniões de liderança, havia uma preocupação. Todas as decisões tinham que ser unânimes. Como é que a gente consegue unanimidade a uns 6 ou 7 líderes? Como é que nós conseguimos unanimidade? As propostas eram apresentadas, fazia-se votação, a parte que perdia cedia a sua opinião à parte que ganhava. Entende o que eu quero dizer? Imagina que eu fiquei na parte que perdeu na votação. Eu disse, tudo bem, meu irmão, eu mudo o meu voto e voto sim. Eu mudava o meu voto, no final eu fazia só a votação. E então havia unanimidade. A parte que perdia mudava o seu sentido de voto para ficar em unanimidade com a parte vencedora. Então na última votação não havia vencedores nem vencidos. Havia unanimidade. Cedíamos os outros. Deus seja louvado, agradeço a oportunidade.